Bonjour Brasil, bonjour todo mundo! Esse é mais um vídeo aqui do canal dos fotógrafos brasileiros em Paris. Eu sou o Leandro Dias. E eu sou o Nandinho. E esse é mais um vídeo da série Mito ou Verdade. É mito ou verdade? Os franceses não gostam de falar inglês? Essa fama já rodou muito por aí, que os franceses não gostam de falar inglês, que eles emburram com você se você começa a falar inglês, e essa fama já existe há muito tempo. Então muita gente me pergunta isso. E afinal de contas, é verdade ou não é? Olha só, quando você chega aqui em Paris, é claro que a língua oficial aqui é o francês, certo? Aqui as pessoas estudam o inglês nas escolas, não é, Nando? Mas não existe muitos cursos de inglês assim particulares. Normalmente eles estudam mesmo na escola, não é verdade? Exatamente. Na escola, as escolas públicas aqui, eles estudam duas línguas a mais, além do francês, claro, que a pessoa pode escolher. Normalmente é inglês, a primeira de todas, e depois vem espanhol, aí vai muito do estudante, mas ele pode escolher italiano, alemão, então isso depende muito da pessoa, entendeu? E os jovens aqui hoje, muitos falam inglês sim, a maioria na verdade, na escola mesmo pública, eles já sabem, eles aprendem a falar o inglês. Certo. É bom a gente também ressaltar o seguinte, que existe uma questão histórica aí, que influencia muito. Nós tivemos na história uma guerra, que é a famosa Guerra dos 100 Anos, onde existia um conflito muito intenso entre a França e a Inglaterra. Mesmo isso tendo acontecido há muitos anos, depois acabou gerando esse desconforto ainda entre o convívio entre os franceses e os ingleses, impedindo assim que o inglês fosse tão aceito aqui na França quanto em outros países. Então isso também foi um fator que influenciou muito. Eu acredito que as gerações mais antigas têm mais problema com o inglês, sobretudo por essa questão cultural histórica. E isso vem se modificando nos últimos anos. Exatamente. Vale ressaltar também que a França é um país, os franceses em si, é um povo muito patriota. Então tudo que é muito novo, tudo que é de outro país, naturalmente eles já têm uma rejeição, uma resistência, é verdade. Então não necessariamente que isso seja uma regra, mas o francês ele é um povo patriota, igual os americanos, por exemplo. Agora, depois com a globalização, a França se tornou um país muito turístico. Paris é uma das cidades mais turísticas do mundo. É claro que os lugares turísticos, sobretudo os lugares turísticos, eles acabam tendo que se adaptar a essa questão da língua, porque sabem que o inglês, o espanhol, são línguas muito faladas no mundo. Então, em hotéis, em restaurantes, nos museus, é muito comum sim você encontrar pessoas que falam inglês. Os funcionários geralmente são preparados para falar com os turistas, pelo menos em inglês, alguns em espanhol, e muitas vezes você pode encontrar pessoas também que falam português, porque aqui tem muitos portugueses que vivem aqui e que trabalham nesses locais. Então, às vezes, você pode se surpreender e encontrar portugueses ou até mesmo brasileiros, viu? Existem restaurantes, inclusive, que tem o menu. Você tenta perguntar quando chegar aqui se tem algum restaurante e se o restaurante que você está visitando tenha o menu em português. Não é, Nando? Exatamente. Pelo fato também de ser uma cidade muito turística, sempre fica aí em primeiro, segundo lugar, das mais turísticas no mundo, é meio que quase uma obrigação da pessoa que está no meio turístico falar inglês. Agora, é inegável que quando você também chegar e for se apresentar para alguém que trabalha em algum museu ou num restaurante, é muito importante começar o trato com o bonjour. Mesmo que você saiba falar inglês ou sabe que a pessoa
pode provavelmente falar inglês, é muito importante você ter o primeiro contato em francês e perguntar para ela, parlez-vous anglais, s'il vous plaît? E aí você vê se ela vai te responder, como ela vai te responder, provavelmente ela vai te responder que fala, e aí sim vocês começam um diálogo em inglês. Chegando também, falando já o inglês de cara, isso já causa um desconforto, eles não gostam, tá? Porque ele não quer passar para você que ele tem a obrigação de falar inglês. Ele quer que você pergunte para ele, é assim mesmo, eles têm essas coisas. Ele quer que você pergunte para ele primeiro se ele fala inglês. Aí sim, ele pode achar que vai interessante começar o diálogo com você em inglês, e aí sim ele começa a falar inglês. Então existem esses pequenos detalhes, podem ajudar em momentos às vezes difíceis, que você pode estar precisando de se comunicar, e isso facilita muito na comunicação, não é, Nandinho? Exatamente, como eu disse, o francês ele é muito patriota. Então se você chega falando pelo menos alguma palavrinha, pelo menos o bonjour, abrindo a conversa com o bonjour, falando alguma palavrinha assim, ele já vai te tratar muito melhor, porque ele pensa assim, nossa, ele está aqui no meu país tentando falar francês, não importa se é errado, eles não vão te corrigir. O francês, eles não corrigem ninguém quando eles falam o francês errado, entendeu? Então não isso precisa ser perfeito. Exatamente, então isso já é um ponto a mais que você tem com o francês, abrindo a conversa com o bonjour ou alguma outra palavrinha em francês, eles acham isso maravilhoso. É verdade. Uma outra coisa, assim, uma curiosidade que eu me lembrei, que é o seguinte: às vezes você imagina que determinadas palavras, elas são universais, assim, né? Em inglês, por exemplo, uma vez eu quis comprar um mouse para um computador, não é? E aí eu cheguei na loja pedindo mouse, achando que mouse era uma palavra universal. Todo mundo já chamava o mousezinho de mouse. Não, eles não têm essas palavras, eles não conhecem essas palavras, eles têm realmente o vocabulário deles todo em francês. Então, na verdade, mouse quer dizer rato, teria que ser rato em francês, que é souris. Então, eu tinha que ter pedido um souris. Aí, nesse caso, ele ia entender. Da mesma forma, um pendrive, por exemplo. Pendrive a gente imagina que é uma palavra também universal. Aqui não, tem que ser uma clé USB, uma chave USB. Eles não entendem na loja se você pedir um pendrive. Então são coisas assim que realmente a gente percebe que existe uma resistência muito grande da língua inglesa entrar na cultura francesa. Uma outra coisa interessante também, algumas palavras têm bastante semelhança na escrita com o inglês. Às vezes são até a mesma palavra. Por exemplo, table, que é mesa em francês, é table em inglês. São praticamente a mesma palavra, mas a pronúncia tem que ser no francês. Da mesma forma, bleu, que é blue, né, que é azul, bleu em francês, ou seja, são palavras que se assemelham com o inglês, mas que precisam ser pronunciadas como francês, senão não vai. Exatamente. Teve uma vez, por exemplo, que eu falei que eu queria ir com o francês, estava planejando ir para Miami, falando em francês, né? E ele falou, Miami, o que é isso? Onde é? Eu falei, não, aquela ilha lá aquela cidade lá da Flórida, nos Estados Unidos. Ele tá, Miami. Na verdade, tinha que ter falado em francês, é Miami. Por exemplo, Hollywood, aqui você tem que falar Hollywood, é umas coisas assim que o francês... Ele é muito resistente. Ele não entende, e mesmo essas palavras iguais, tem que ser pronunciada no francês, como o Leandro disse, por exemplo, weekend... Que é o final de semana em francês. Exatamente, o dîner, que é o jantar, né? Olha, então, exatamente, são coisas que o dîner é em francês e em inglês como é que é? Diner. Diner. Então, Exatamente. quer dizer, é a mesma palavra, mas se você chegar no restaurante, eu quero diner, aí eles vão falar, o quê? Não entendi nada. Né? Então é dîner.
Tá certo? Eles não entendem muito, assim, eles acham que estão misturando os idiomas, então para eles fica, tipo, você tá falando um idioma que eu desconheço na cabeça deles. Então, se você encontrar alguém que realmente fala inglês, e aí ele vai se propor falar inglês com você, aí é outra história. Ele sabe que ele está começando a falar inglês, e aí você vai se entender provavelmente com ele. Agora, já te adianto também, o inglês dos franceses é bem fraquinho, não é aquele inglês não, tá? Mas alguns sabem, alguns inclusive pessoas que trabalham nesses locais de turístico, muitos que falam bem o inglês é porque não são franceses, normalmente são pessoas de outros países onde a língua já é o inglês, e aí eles acabam desenvolvendo bem o inglês porque vieram de outros países onde fala inglês, e aí falam muito bem. Agora, o francês mesmo, falar um bom inglês, não é tão comum assim mesmo não. Então, afinal de contas, é mito ou verdade que o francês gosta e que ele fala inglês? Olha, de certa forma, a gente pode dizer o seguinte, é meio mito e meio verdade. Por quê? Porque o francês, na verdade, ele pode falar inglês muitas vezes, hoje em dia com a globalização, com a necessidade de falar inglês pelo aspecto turístico, e as cidades aqui na França muitas são muito turísticas, então eles falam sim o inglês, mas você precisa chegar falando francês. Não é todos os franceses também que falam inglês, é mais no meio turístico, certo? Mas sempre perguntando. Então eles não vão te tratar mal porque você quer falar inglês com eles, mas às vezes eles vão querer saber a diferença que vai ser no trato é como você vai se apresentar e como você vai perguntar para ele esse momento de poder falar, ter um diálogo em inglês ou não, certo? Então muitos falam sim o inglês, mas tem que ter um processo como é que diz, de formalidade para chegar e começar a falar inglês. Não são todos, mas nos lugares turísticos vocês vão encontrar muita gente que fala inglês. Eu acho que é isso, né, Nanda? Exatamente. Bom, então, eu espero que vocês tenham gostado, viu? Se inscrevam no canal, ativem o sininho. E deixe um comentário, uma dúvida, sugestões, é muito importante, uma sugestão que sempre você teve dúvida sobre Paris, sobre a França, sobre os franceses, deixe aí no comentário que a gente vai tentar responder para vocês nos próximos vídeos, tá bom? Muito bem, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!